O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, estamos de volta com mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo sempre informações, entrevistas para vocês nessa temporada, segundas e quintas-feiras, 19 horas. Está já chegando ao final, ano que vem, com muita novidade também no nosso canal. Então lembra, está chegando até aqui, vai aqui no botãozinho de inscreva-se, faz a tua inscrição, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para receber cada novidade que tem aqui no canal. Isso nos ajuda muito a cada vez mais crescer e criar conteúdos do agro para você. Lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais, como Spotify, onde também essas entrevistas estão colocadas como podcasts, além de notícias, o nosso programa O Campo e Notícia e também nosso Instagram, muita informação, muita curiosidade e agenda do que acontece aqui no canal. Nosso assunto de hoje é a questão do trigo. Estamos aí na colheita do trigo e falar um pouquinho de como está toda essa questão de produção e mercado. A gente tem um convidado especial aqui, que é o Sérgio Feltraco, diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Feltraco, prazer te ter aqui conosco. Alegria, alegria, meu parceiro. Tudo bem? Espero que a gente possa ter condição de poder contribuir com a dinâmica do teu programa e com informações que possam chegar a toda a tua audiência. Bom, Feltraco, como é que a gente pode analisar aí, principalmente pelas cooperativas, que a gente sabe que tem uma grande importância, uma grande representação na questão do trigo, como é que a gente pode avaliar essa safra como um todo? Eu me permitiria, Nestor, inicialmente, em dizer de que a gente está num contexto de recuperação de área, de produção e de produtividade desse cereal importante dentro da dinâmica e dentro do sistema de cultivo aqui do Rio Grande do Sul. A FECOAGRO, em especial, junto com a Embrapa, lá em 2016, iniciou um trabalho que buscava sedimentar condições necessárias para garantir competitividade ao cereal, trigo, haja vista a importância dele no encaixe de sistema de produção e pela ociosidade que a gente tem de estrutura também no inverno. Não vamos nem mencionar de quão pouca área a gente cultiva durante esse período de inverno, né? Mas, a partir daquele movimento, nós buscávamos, sim, a possibilidade de recuperação desse espaço de produção, orientado dentro de uma lógica de, acima de expansão de área, garantir também mecanismos de liquidez ao produto. Ao que a gente aferiu com o apoio de cooperativas que, juntamente com a inteligência da Embrapa, se propuseram a discutir metodologias, estratégias para ampliar o mercado de exportação que nos garantia naquele momento e nos garante hoje também todo o contexto de liquidez. Então, nós viemos aí de safra de 2021 já com uma remada fantástica, chegando aos níveis do que foi a maior área de cultivo registrada no Rio Grande do Sul, que foi lá em 2013, né? Nós recuperamos, portanto, 2021 já passou essa área, e de 21 para 2022 nós tivemos mais um salto em áreas cultivadas. Também é importante destacar de que, conjuntamente a isso, tivemos fatores que permitiram e que obrigaram o produtor a entrar nesse processo, principalmente motivados pela liquidez oferida na produção do trigo de 2021, no mercado de exportação. Se nós olharmos assim, o Rio Grande do Sul produzindo 3,5 milhões de toneladas de trigo naquele ano, 2021,
e conseguiu exportar ou dar liquidez até meados de fevereiro, algo em torno de 2.900.000 toneladas de trigo. Então, isso significou agregação econômica, significou possibilidade do produtor inserir dentro do seu planejamento a oportunidade que está sendo constituída com esse processo de trigo. Eu imagino que vem para ficar. Nós estamos agora diante, então, do período intensivo de colheitas, né, e elas têm sido surpreendentes nesse momento. Eu acredito que o Rio Grande do Sul está partindo para a sua maior e histórica produção de trigo nesse ano. Eu acredito que nós vamos chegar beirando a 5,5 milhões de toneladas, 5.500.000 toneladas de trigo, né? As produtividades têm sido extremamente positivas, estamos falando aí de média de 3.600 quilos por hectare, ou seja, 60 sacos por hectare, de um trigo que tem diversas oportunidades de comercialização, desde o mercado interno, haja visto dificuldades de produto na safra do Paraná, mesmo um outro detalhe importante também, a recente divulgação da redução de produção de trigo disponível na Argentina, que sempre foi um supridor do trigo para o Brasil, né, em função dos acordos do Mercosul e pelas oportunidades que esse trigo sempre teve. A Argentina saiu de uma previsão de produzir 18 milhões de toneladas e ontem o relatório da Bolsa Mercantil de Rosário apresentou apenas um volume de produção previsto para a Argentina de 11,8 milhões de toneladas. A Argentina sempre foi um player importante de suprimento no mercado internacional. Então, esses fatores, a produção do Rio Grande do Sul, limites de produto e de qualidade do que o Paraná está entregando, certamente nós vamos ter um cenário de comercialização que, para além da exportação, permitirá ao trigo gaúcho, pela sua qualidade, dispor esses produtos para atender mercados do Brasil, São Paulo, inclusive Paraná, tem se mantido como um forte demandador nesse momento. Mas são momentos. Nós precisamos, sim, estar muito estruturado enquanto produtor, e aqui eu faço uma ressalva importante, né, Nestor, é de que o produtor com qualificação, com profissionalismo, com linhas de posicionamento tecnológico que fazem eles definir, digamos assim, meu trabalho vai ser um trabalho para produzir, o clima vai me ajudar, mas eu vou estar com a minha potencialidade toda no campo, meu empenho, meu trabalho depositado na semente, nos manejos, na colheita e depois esperando, obviamente, oportunidades de comercialização. Acho que essa é uma resenha inicial que instiga aí algumas provocações que nos deixam à vontade aí para continuar a conversa. Claro, e a gente vê, né, Feltraco, que essa questão do trigo, ela foi muito importante nessa safra, ainda mais advindo de um problema climático que trouxe um certo desalento ao produtor na questão da soja e do milho, no verão que a gente teve uma estiagem histórica, e o trigo, obviamente, mesmo que não se compense totalmente, mas ele já traz um pouco mais de alento para esse produtor, né? Não tenho dúvidas, né? Nós sempre tem que ter a dinâmica, né, de entender a propriedade como um todo, né? Mas, felizmente, nos últimos anos, as oportunidades destacadas pela soja, pelo incremento do preço das commodities a nível mundial e também de ter carregado nas últimas 4 safras aí excelentes, exceto a última, né, dá conta de que o produtor respondeu no trigo não como um alívio, um fôlego para a questão dos problemas climáticos enfrentados com a soja, mas sim ele investiu com tecnologia, ele entrou firme no processo de produção. Isso nos dá conta, né, de que há uma realização no produtor em que ele, obviamente, não está abrindo mão daquilo que é mais importante, empenhar o trabalho, a força de trabalho dele, junto com questões tecnológicas que podem permitir melhores resultados para ele no final da conta. Bom, falaste também dessa questão, né, do trabalho que foi desenvolvido junto com a Embrapa para buscar essa alternativa de exportação, né, de poder ter variedades específicas para esses tipos de nichos de mercado, né? E é um trabalho que veio aí junto das cooperativas agropecuárias, mostrando também esse potencial e que tem se confirmado cada vez mais um caminho a ser seguido. Não tenha dúvidas disso. E isso se deu fundamentalmente pela importância da cultura. E transcendeu, digamos assim, essa iniciativa, aquilo que hoje se começa
a trabalhar de forma mais sistêmica, inclusive reunindo outras entidades, no que se definiu com o programa Duas Safras, ou seja, para além da questão do trigo, o incremento de outras oportunidades de cultivo no período de inverno e também encaixes importantes também de manejo no período outonal, que dá a certeza de que a tecnologia que busca sustentabilidade necessariamente precisa ter um enfoque sistêmico de produção, ou seja, um olhar holístico que nos permite definir mecanismos, meios, para que, além das oportunidades de comercialização com alternativas, nós também possamos trabalhar num ponto fundamental, que é a questão do solo, que é a questão de qualificar as características químicas, físicas e biológicas do solo com mecanismos, né, de rotação que maximizam resultados também e fundamentalmente nos cultivos de inverno. Então, me parece que a gente está num ambiente extremamente positivo, né, fecundo, né, para que a gente possa estruturar alternativas sustentáveis, estáveis para a nossa produção agropecuária em todo o período do ano. Bom, falaste da questão aí do Duas Safras, né? Outra alternativa de mercado que tem se trabalhado muito é a questão da utilização dessas culturas de inverno, especialmente o trigo, na questão da ração animal. A gente sabe que existe um déficit, muitas vezes, principalmente da questão do milho para alimentação da avicultura e suinocultura no Rio Grande do Sul, precisa muitas vezes vir lá de cima para poder alimentar esses casos aí dos animais para a proteína animal. Também é uma alternativa muito viável, interessante, que também está se trabalhando, que cada vez mais pode aumentar também a importância do trigo aí nos campos gaúchos para o inverno. Eu acredito que sempre quando se olhar isso como possibilidade de oferta, né, ou de consumo, né, especialmente trigo, ou até mesmo triticale para a composição das frações, a gente precisa buscar elementos técnicos que nos afirmem a possibilidade e a conveniência. Não só técnicos, né, em substituição ao milho, mas como também fazer a conta, né, entre aquilo que oferece esse conjunto de propriedades vinda dos cereais de inverno e aquilo que oferece via milho. Se nós olharmos hoje o balanço de preço, ainda, por mais oportunidade que isso possa ser alcançado tecnicamente na composição das rações, hoje ainda o milho é extremamente mais viável na sua adição, na comparação do próprio preço naquilo que ele entrega para a composição das rações. Mas isso é um assunto que tem que estar no radar. Nós precisamos, sim, romper alguns modelos, né, de oportunidade de emprego de farelos e de outros produtos na composição das nossas rações, a ponto de buscar um equilíbrio entre a demanda da proteína animal, das indústria de proteína animal e a oferta de alternativas e também do milho na nossa região. O milho no Rio Grande do Sul é importantíssimo, também precisa ser incrementado e tem que estar, obviamente, no contexto de observação de sistemas de produção. Eu queria destacar também, né, Nestor, de que quando a gente olha o trigo, né, e fala da exportação, define esse canal de exportação como um elemento de liquidez para o produtor rural, eu acho que é muito importante destacar aquilo que aconteceu na safra passada. Nós referimos aí que aproximadamente 2.900.000 toneladas de trigo foram exportadas, foram para mercados internacionais. E esse trigo exibiu excelentes qualidades. Nós exportamos via os terminais CCGL e Tergás, a grande maioria, que são 2 terminais da CCGL, né, a grande maioria do trigo exportado fluiu por esses terminais portuários lá em Rio Grande. E olha só, nós tivemos níveis de qualidade desse produto excepcionais. Proteína ao redor de 13,7%, quando o mercado lá fora exige no mínimo 12%, umidade presente no trigo em média 11,7%, o pH, que é o peso hectolítrico, ou seja, quanto pesa o trigo, um valor excepcional, uma média de 79,8% de pH, a força de glúten maior que 260, o farinâmber maior que 291, e não tivemos problemas de DOM, que é a toxina que normalmente cria um empecilho, né, e que tem muito a ver com a forma de manejo com que a gente estabelece os cultivos. Então, é trigo para fazer pão em qualquer lugar do mundo, né? Então, como a gente
a gente não tem estruturas comerciais que façam com que esse trigo permaneça no Brasil, por óbvio, a gente precisa ter essas oportunidades que a janela de exportação nos oferece para garantir liquidez ao nosso produtor. Então, por que a gente menciona isso como fator de qualidade? Porque o mercado lá fora está enxergando a oportunidade e a situação de tornar o Rio Grande do Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, um player, um parceiro permanente no mercado de exportação de trigo. Estamos vivenciando, sim, patamares de trigos, também com preços históricos, e que bom que muitos produtores puderam enxergar isso, as cooperativas também exerceram um papel muito importante para suprir toda a demanda de insumos e suprimentos necessários para garantir essa produção da safra 2022. E aí falaste da questão da cooperativa, né? Que a importância que a cooperativa tem nesse fomento. A gente sabe que o cooperativismo é responsável, muitas vezes, por mais de 60% da originação, do recebimento desse trigo no Rio Grande do Sul, e a importância, né, do cooperativismo em trabalhar com a questão aí, como falaste, do fornecimento de insumos, assistência técnica e ajudar esse produtor na comercialização. Perfeito, mencionando também, né, complementarmente, a grande capacidade de armazenagem que se tem. E o fluxo da comercialização do trigo, a gente espera que se dê de forma acelerada para que a gente não conflite logo adiante essa capacidade de armazenagem disponível pela estrutura das cooperativas com, queira Deus, né, uma excelente safra também de soja. Mas você mencionou um fato que é marcante. Mais de 60% do que é produzido de trigo no Rio Grande do Sul passa pelas mãos das cooperativas. E isso dá uma oportunidade a elas também, através do produto do trigo na mão do seu cooperado, estruturar negócios que permitam a esse cooperado também buscar liquidez na estruturação, na definição de posicionamento da safra de verão. Pois bem, e agora o que esperar também, Feltraco, em relação do que vem pela frente, né? A gente tem falado aí numa estimativa de quase 5 milhões de toneladas de trigo que deve ser colocado, muito desse mercado externo. O próprio presidente Paulo Pires falou em reportagem aí de que o mundo está sedento pelo trigo gaúcho, né? Pelas questões todas que nós já falamos, Ucrânia, próprio Paraná e Argentina. O que esperar também agora de buscar dentro desse mercado, que mercados aí que são mais palatáveis para o Rio Grande do Sul, e também em relação até à questão de preços, né? Muitas vezes a gente sabe que isso também é uma questão aí que ajuda o produtor. Como já falaste, tem bons preços históricos, mas eles devem também ter essa manutenção? O que se sinaliza, né, como o trigo entrou aqui no Brasil, acredito, né, nos últimos 4 anos, e intensificar nos últimos 2 anos, com uma referência de preço estabelecida na paridade internacional. Eu digo assim que a gente vai ter elementos que vão estruturar a permanência deste referencial de preço, talvez com algumas variantes, né, até por conta de repercussão de geopolítica, como você bem mencionou, né, as relações Rússia-Ucrânia, enfim, interrompendo o fluxo normal pelo mar, né, pela abertura dos portos da Ucrânia para isso. Uma semana liberou, na outra semana rompeu e pela volatilidade de preço nós tivemos aqui impactos internamente também. Já tivemos preços mais elevados há cerca de 2 meses atrás, não houve um posicionamento tão forte como a gente imaginava, mas é natural agora nesse momento de safra de que a disputa pelo produto, a oferta ampliada pelo produtor, pelo impacto da safra, né, certamente também é um fator que posiciona algumas variações regionais ou algumas variações momentâneas. Mas nós temos elementos fortes para dizer de que há uma tendência de manutenção de preço. Hoje os preços para exportação em janeiro estão ainda fixados em torno de $350, né? Isso dá um referencial importante, um indicativo importante, e tem o fator da Argentina reduzindo significativamente a sua produção, né, por conta da seca que eles experimentaram na Pampa Úmida e também por geadas tardias que colheram ou prejudicaram fortemente o final de ciclo dos cultivos argentinos, e também o posicionamento de redução também por esses mesmos impactos na zona
agricultora de trigo do Paraná. Então, acho que é um momento assim, de muita observação, o produtor deve estar muito claro do custo de produção que ele estruturou para o cultivo do trigo, e este é um referencial para que ele possa definir momentos de comercialização que garantam a ele maior ou menor rentabilidade na campanha, né, de produção que ele estruturou em cima do trigo. Bom, Feltraco, nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, por todas essas informações importantes que trouxeste para o produtor, especial aí pelo também agradecer muito também o trabalho que as cooperativas agropecuárias gaúchas vêm fazendo, parabenizando a FECOAGRO aí, teu nome do presidente Paulo Pires, por todo esse trabalho de desenvolvimento dessa cultura que é tão importante para o nosso produtor. Muito bem, agradeço aí o espaço, né, em nome das nossas cooperativas, né, espero que a gente possa ter tido, né, a partir dessa oportunidade, a construção positiva aí e o ânimo, né, para as próximas fases, para os próximos passos aí na cultura e nos cultivos de verão, que também já estão se acentuando aí, no caso da soja agora, e no milho, praticamente todo ele também implantado. Forte abraço para você, aos ouvintes também, nosso carinho, e sigamos sempre em frente. Muito bem, a gente conversou com o Sérgio Feltraco, que é diretor executivo da FECOAGRO, falou sobre todo esse cenário do trigo gaúcho. Lembrando para você, veio até aqui, faz a tua inscrição aqui no canal, ativa as notificações, também segue a gente nas demais redes sociais e acompanhe todo o conteúdo que a gente cria. A Agropauta Entrevista vai ficando por aqui, te volta numa próxima oportunidade, mais uma entrevista para você. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.